48. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 471. Gold Autor. Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Damon lançou uma fonte radiante perto dele para reduzir a velocidade da drenagem de saúde, e foi apenas um pouco eficaz. Porra, o que eu vou fazer agora? Sua mente girava. Ele pensou que poderia quebrar a maldição graças a essa estúpida movimentação de massas terrestres, mas, em vez disso, estava sendo ainda mais punido por causa daquele maldito fenômeno. Damon então se lembrou de algo. Ele ainda tinha uma habilidade que havia herdado de outra pessoa, uma habilidade que ainda não havia usado: invocar um Esprit de fogo. Até onde Damon sabia, Sprites eram pequenos espíritos elementais, seres minúsculos nascidos de um único tipo de magia. Eram essencialmente fragmentos condensados do poder da natureza. Seu tamanho variava de uma pequena faísca ao tamanho de um punho. Ele ouvira dizer que existiam Sprites muito mais fortes, mas era muito raro que esses caras aparecessem. Quanto mais forte o ambiente em que se encontrava, maior a chance de contratar um Sprit poderoso. Ele estava esperando o local ideal para usar essa habilidade para invocar um Sprit de fogo e tentar formar um contrato com ele. E agora uma boa oportunidade se apresentou. Considerando a força da aura flamejante, não deveria ser impossível para ele atrair um Sprit de nível superior. Sem mencionar que um lugar rico em fogo do inferno como aquele era um ambiente muito especial que poderia atrair um Sprit poderoso. Era um bom momento para testar a habilidade. Damon não hesitou mais e usou a habilidade. Assim que ativou, um anel de fogo surgiu à sua frente. Ergueu-se como um pequeno sol, com ar quente brilhando ao redor. Faíscas dançaram e sibilaram. Damon sentiu o calor cortar sua pele. Sua saúde caiu um pouco mais. No entanto, foi só isso. Nada mais aconteceu. Ele esperou alguns segundos e nada mais aconteceu. Logo o anel também começou a se fechar. Damon ficou um pouco surpreso. Ele sabia que só atrairia algo pequeno por causa de sua posição e nível insignificantes, mas não atrair nada. Ele pensou em algo e rapidamente furou a pele, deixando uma gota de sangue sair. No instante seguinte, sua aposta valeu a pena, pois o anel em colapso congelou no ar. Imediatamente, várias formas brilhantes e flamejantes apareceram do outro lado. Damon estava completamente cego e não conseguia ver nada, mas sentia auras poderosas. Eles estavam brigando entre si para ver quem sairia do ringue. Ele sorriu e esfregou as mãos, esperando pelo mais poderoso. No entanto, de repente, todos desapareceram. Damon abriu os olhos bruscamente. Que diabos? Ele estava prestes a tirar mais sangue quando finalmente algo saiu do ringue. Não era algo enorme, mas um pequeno espírito, do tamanho de uma gota d'água. Era apenas uma faísca. Era um dos espíritos mais fracos que alguém poderia extrair. Damon franziu a testa. Isso tinha que ser um erro. Claramente, tantos outros espíritos poderosos queriam firmar um contrato com ele. Como esse fraco poderia vencer? Talvez ele pudesse tentar ativar a habilidade novamente e tentar novamente. Infelizmente, antes que ele pudesse fazer alguma coisa, o anel desabou logo atrás da faísca. A pequena faísca voou até ele e pousou na gota de sangue em seu dedo. Em seguida, absorveu completamente a gota. Um segundo depois, até mesmo um arroto satisfeito saiu da pequena faísca. Antes que Damon pudesse dizer qualquer coisa, a faísca começou a voar para longe dele em direção a um dos rios de lava. Mergulhou direto no rio e caiu direto nele. Por um momento, Damon pensou que ela fosse desaparecer, mas no segundo seguinte, o rio a cuspiu de volta. No instante seguinte, algo chocante aconteceu. Fios grossos de essência de fogo se ergueram e se enrolaram na centelha como cordas. A pequena criatura o sugou como uma abelha bebendo néctar. Mas não era qualquer essência de fogo. Era uma essência densa e condensada de fogo infernal. O centelha continuou absorvendo a rica essência por mais de um minuto. Até a temperatura ao redor caiu visivelmente. A saúde de Damon parou de sangrar. Finalmente, depois de cerca de 2 minutos, a faísca voou de volta para ele e pousou em seu dedo novamente. Soltou outro arroto alto. O mais chocante foi que, mesmo depois de absorver tanto, a coisa não havia crescido nada. Nem um pouco. Damon deu um sorriso amargo. Por um segundo, presumiu algo com base no tamanho da coisinha, mas, nesse caso, as aparências enganavam bastante. Aquela pequena faísca definitivamente não era um espírito de fogo comum. Ele havia descoberto algo interessante dessa vez. Enquanto ele olhava e observava,
Um sinal sonoro nítido do sistema soou e uma notificação apareceu na sua frente. Ding. Um novo contrato foi formado. Spirit de fogo status, novato, pode ser evoluído. Classificação. Origem. Habilidades. Explosão de fogo infernal. Ativo. Dispara uma partícula concentrada de fogo infernal. Pequena, mas perfura resistência normal ao fogo e deixa uma ferida ardente. Tempo de recarga. Nenhum. Afinidade com o fogo do inferno. Passiva. Concede ao portador uma pequena resistência ao fogo do inferno e aumenta ligeiramente o poder de ataques baseados em fogo e afinidade com o fogo do inferno. Nascido na chama. Passivo. Spirit pode absorver essência de fogo próxima para crescer. Quanto mais pura a essência de fogo, melhores as perspectivas de crescimento e o potencial de evolução. Uma parte da essência armazenada pode ser transferida para o usuário vinculado para aumentar temporariamente o dano de fogo. Damon piscou enquanto assimilava a informação. O pequeno duende definitivamente não era nada comum. Era apenas um novato e suas habilidades já eram assustadoras. Ele só conseguia imaginar o quão poderoso ele se tornaria quando crescesse e evoluísse. Ding. Você quer dar um nome ao seu Spirit? Damon assentiu. Vamos com Gold. Ele estendeu o dedo para a pequena faísca e tentou tocá-la. Não conseguia tocá-la nem senti-la. Seu dedo atravessava. Gostou do seu nome? Ele sorriu. Imediatamente, uma risada estridente soou em sua mente, como a risada de uma criança. Deus vampiro mais forte. Capítulo 472. Gold faminto. Uma notificação do sistema apareceu novamente. Ding. Contrato confirmado. Gold, Fire Spirit, Fledgelin, Ding. Essência de fogo necessária para evolução, 50.000.000. Damon respirou fundo ao ver a condição evolutiva. Então, desviou o olhar e observou um ovo que ainda estava grudado em seu peito. Agora ele tinha 2 glutões para alimentar. Ele se sentou novamente e continuou brincando e experimentando com Gold. Ele meio que esperava que a pequena faísca desaparecesse. Spirits elementais eram inconstantes. Geralmente, eles sumiam quando o invocador saía do lugar perfeito. Mas Gold ficou. Esvoaçou em volta do seu ombro como uma brasa viva e disparou de um lado para o outro, curioso. Não se comunicou muito com ele, exceto por algumas risadinhas ocasionais. Era compreensível, considerando que era apenas um filhote, algo parecido com um bebê recém-nascido. Já era chocante que ele pudesse fazer tanto. Ei, Gold, você pode voar por aí e ver se tem mais essência de fogo do inferno para você comer? Perguntou Damon curiosamente, imaginando se o objeto o entenderia. E parecia que sim. O pequeno espírito imediatamente saltou para cima e para baixo e começou a disparar para longe. No entanto, ele se dirigiu para uma região isolada por uma parede espessa, provavelmente uma parede de montanha ou algo assim. Gold zumbia por ali, subindo e descendo. Claramente, havia algo do outro lado, talvez um túnel. Damon franziu a testa. Será que ele conseguiria atacar a parede e criar um caminho para o pequeno espírito? Gold era mais rápido que Damon. Afinal, ele não pensava em consequências. Não se importava se suas ações fossem bombásticas demais e se atrairiam a atenção de algo mais forte. Parecia que queria devorar o que estava do outro lado da muralha, e decidiu ir em frente. Gold começou a atirar pequenas partículas de fogo infernal na parede. Damon observou-as com curiosidade por um momento, querendo ver o efeito da habilidade. No segundo seguinte, um número assustador de dano apareceu. Menos 5.000 na verdade, não era muito, mas considerando o tamanho do ataque e a frequência com que ele acontecia, era realmente muito. O duende atirava balas de fogo infernal na parede continuamente, como uma arma de paintball. A princípio, nada aconteceu, mas rapidamente as finas rachaduras surgiram devido aos pequenos disparos de Gold. Pó de pedra voou. A parede estremeceu. Grandes pedaços caíram. Gold não parou. Continuou atirando, firme como um metrônomo. Cada tiro exibia um pequeno número acima dos escombros. Menos 5.000, menos 5.000, menos 5.000. Os impactos eram cada vez mais rápidos. A parede começou a desabar. Um túnel estreito se abriu onde os escombros caíram. Ar quente saiu, quente e carregado de cinzas. Gold entrou sem pensar 2 vezes. A pequena faísca se apagou antes que Damon pudesse dizer qualquer coisa. Ele não conseguiu segui-lo. A maldição ainda o prendia como cola. Ele só pôde observar enquanto a pequena luz do duende se aprofundava no túnel. Espere e observe por onde anda. Pode haver perigo lá dentro.
Por um longo momento, ele não ouviu nada além do suave chiado da lava e do leve estalo da rocha caindo. Então, surgiu outro som de risada infantil em sua cabeça, como se ele tivesse contado uma piada muito engraçada. Damon suspirou e imediatamente invocou seu clone das sombras, enviando-o logo atrás do Sprit. Mas ele rapidamente ordenou que parasse quando outra notificação do sistema apareceu à sua frente. Ding. Gold, essência de fogo necessária para a evolução, 100.000, e não parou por aí. Mais algumas notificações apareceram em rápida sucessão. Ding. Gold, essência de fogo necessária para a evolução, 150.000. Ding. Gold, essência de fogo necessária para a evolução, 200.000. Ding. Gold, essência de fogo necessária para a evolução, 250.000. Damon não conseguiu evitar engolir em seco. Quão intensa devia ser a essência do fogo do inferno para que o espírito do fogo conseguisse devorar tanto dela em tão pouco tempo. Para onde esse túnel levava? Ele fez questão de parar seu clone de sombra por uns bons 5 minutos, até que as notificações do sistema finalmente diminuíssem. O clone de sombra então avançou cautelosamente, caminhando pelo túnel. Mesmo que Goldie devesse ter absorvido uma enorme quantidade de calor, uma rajada de ar quente ainda atingiu o clone, imediatamente consumindo 10% de sua vida. Para piorar a situação, um segundo depois as notificações começaram a aparecer novamente. Ding. Goldie, essência de fogo necessária para a evolução, 1050.000. Ding. Goldie, essência de fogo necessária para a evolução, 1200.000. Ding. Goldie, essência de fogo necessária para a evolução, 1350.000. Damon ficou completamente sem palavras. Onde diabos eles estavam? Porque havia uma região tão rica em fogo infernal bem no meio da zona dos vampiros. Droga! Ele xingou baixinho, sentindo-se um pouco frustrado. Pelo que sabia, ele poderia estar em grave perigo ou diante de uma grande oportunidade, e estava preso no mesmo lugar. E tinha a sensação de que era a última opção e não a primeira. Estava sentado bem ao lado de uma grande oportunidade de ouro. Seu instinto lhe dizia. Não havia garantia de que ele ainda estaria naquela região depois de algumas horas, quando a confusão acontecesse novamente. Se ele saísse dali naquele momento, talvez nunca mais conseguisse voltar. Algumas oportunidades simplesmente se perdiam se fossem desperdiçadas na primeira vez. Damon cerrou os dentes e tentou alcançar sua alma novamente. Tentou por alguns minutos, sem sucesso, mas, enquanto isso, seu clone das sombras tropeçou em algo muito interessante. O túnel levava a outro, e depois a outro, seguido por outro, terminando em uma passagem estreita com tochas de fogo do inferno na parede. Era essa a essência que Goldie vinha absorvendo à torto e à direito. O espírito de fogo já havia entrado e absorvido bastante, então o clone das sombras conseguiu entrar na área livremente. No entanto, no momento em que entrou, uma notificação do sistema soou na frente de Damon. Deus vampiro mais forte. Capítulo 473. A dor é a resposta. Ding. Você entrou em um teste de legado. Deseja participar do teste. Damon encarou a notificação. Seus instintos estavam corretos. Ele estava de fato perto de algum tipo de oportunidade. Provas de legado não eram baús de tesouro comuns, e cada prova de legado tinha o potencial de conceder algo enorme e transformador, como o legado do Rei Venom. Embora duvidasse que isso estivesse no mesmo nível do legado do Rei Venom, tinha que ser algo poderoso. Mestres que haviam alcançado apenas um certo marco em sua trajetória se importariam em deixar um legado. Mesmo que o legado em si não estivesse relacionado a ele, ele ainda poderia obter itens valiosos, outras receitas ou equipamentos dele. Damon cerrou os dentes. Aquilo era uma merda. Ele não conseguia se mexer por causa da maldição. E esse legado estava bem na sua frente. Por outro lado, um teste poderia ser a única chance de que ele precisava. Como bônus, talvez, se aceitasse o teste, seria teletransportado para dentro da área de teste. Só havia uma maneira de saber. Entrando e vendo por si mesmo. Ele aceitou imediatamente a notificação do sistema e esperou. No entanto, nada aconteceu. Mesmo depois de alguns segundos, nada aconteceu. Então, outra notificação do sistema apareceu. Ding. Para participar do teste, entre na área de teste. Damon suspirou.
Parecia que não conseguiria pegar o caminho mais fácil desta vez. Porra! Ele jogou uma pedra na parede ao seu redor e a viu se estilhaçar em pedras. Respirou fundo novamente e se esforçou para decifrar sua alma e entender o que era aquilo. Algumas horas se passaram, e mais algumas. Seu clone de sombra não conseguiu prosseguir e retornou. Godi também não conseguiu prosseguir e retornou. Enquanto isso, Damon não fez absolutamente nenhum progresso. Ele agarrou a cabeça, frustrado. Em mais algumas horas, ou mesmo em alguns minutos, o mundo mudaria novamente, e ele perderia uma oportunidade tão grande que estava bem na sua frente. Ele também perderia a batalha do Salão de Sangue e acabaria sendo ferrado. Isso não seria o fim. Eles haviam planejado tanto com antecedência. Uma maldição como essa teria custado recursos. Eles não parariam até verem sangue. Eles provavelmente iriam matar Mark, Kat e todos os seus seguidores, ou pior ainda. Considerando o que ele havia feito e como havia matado seus companheiros de equipe repetidamente, eles também estariam planejando fazer algo semelhante. Ele tinha começado aquela briga, e agora seus amigos e talvez até sua família iriam pagar por isso. Merda. Porra. Eu sou um inútil. Damon apertou a mão com tanta força que o sangue pingou. Godi correu até ele e bebeu seu sangue alegremente, soltando outro arroto, mas Damon não estava a fim de se divertir com isso. Todos os seus pensamentos estavam com Kat, Mark e sua família. Graças à sua inutilidade, eles seriam forçados a passar por uma dor inimaginável. Damon ainda se lembrava vividamente da dor que sentira quando sua própria alma se partiu e quase explodiu. Ele jamais queria que a sua família e seus amigos passassem por algo assim. O que diabos eu vou fazer agora? Ele socou o chão da caverna em que estava sentado. Mesmo depois de várias tentativas, não conseguiu chegar a lugar nenhum. Fazer a mesma coisa não lhe daria resultado algum. Ele socou o chão repetidas vezes, com mais sangue escorrendo do punho. Seu clone das sombras o encarou sem nenhuma emoção, e Godi ficou feliz em beber cada gota de sangue que saía de seu corpo. Damon não se importou. Continuou socando o chão. Então, de repente, parou. Determinação brilhou em seus olhos, que pareciam quase loucura. Ele finalmente teve uma ideia. Uma ideia melhor. Uma ideia com mais de 50% de chance de dar certo. E para dar certo, ele só precisava fazer uma coisa. Ele precisava sentir aquela dor novamente. Sem hesitar, Damon estendeu a mão para seu núcleo de mana primordial. Concentrou-se completamente, envolvendo sua mente no núcleo. Podia ver claramente os 6 sigilos ao redor dele. O sexto já estava quebrado, mas ainda restavam vestígios dele. Havia uma pequena rachadura na quinta, mas nada mais. Era graças a essas runas que seu corpo, mente e alma eram capazes de lidar com seu núcleo de mana primordial. Se essas runas fossem quebradas antes que ele pudesse fortalecer as 3 o suficiente, ele simplesmente explodiria e deixaria de existir. Ele seria destruído pela mesma coisa que o tornou tão poderoso. Damon cerrou os dentes e estendeu a mão para o quinto sigilo. Quase instantaneamente, uma voz soou em sua mente. Não faça isso. Meu Deus gastou o último resquício de energia que lhe restava neste mundo para ajudá-lo. Não faça isso, seu bruto tolo. Não ouse ir contra a vontade do meu Deus. Damon riu, sua voz soando maníaca. Cala a boca, vadia. Ele então, sem hesitar, estendeu a mão para o quinto sigilo. No momento em que sua consciência roçou a runa, uma dor o percorreu. Parecia que, de repente, cada parte dele havia sido puxada e esticada. Ele gritou. Sangue respingou na pedra de sua boca, mas ele não parou. Ele tentou se concentrar em meio à dor. Ou melhor, tentou sentir de onde a dor vinha. Não do seu corpo, nem da sua mente, mas de algum lugar bem no fundo dele. Não havia muito tempo. Num piscar de olhos, o quinto sigilo já começava a dar sinais de rachadura. Primeiro, havia apenas uma rachadura. Agora, mais uma apareceu. A dor dobrou e depois disparou. Mesmo com a única rachadura, parecia que a tortura havia aumentado 100 vezes. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 474, mostrando o dedo do meio para a maldição. Damon gritou mais alto, mas continuou. Precisava encontrar o ponto de onde vinha a dor. Precisava se concentrar. Precisava cortar tudo, até mesmo aquela dor alucinante. No entanto, era mais fácil falar do que fazer. Quanto mais se concentrava no sigilo, mais rachaduras apareciam, e a dor piorava ainda mais. A cada segundo que passava, a situação só piorava. A dor o martelava,
E ele não conseguia pensar em nada além daquela dor devastadora. Sua visão turvava. Suor e sangue se misturavam em sua pele. O quinto sigilo se arrastou com mais rachaduras. Cada rachadura enviava uma nova onda de dor através dele. Mesmo assim, ele se esforçou para se concentrar mais profundamente do que nunca. Não conseguia parar. Não agora. Não quando já havia causado tanto dano. Aquilo tinha que funcionar. E então rachou. Completamente. O quinto sigilo ficou completamente coberto de rachaduras e, antes que Damon pudesse fazer qualquer coisa, explodiu por completo. No instante seguinte, uma dor insuportável o percorreu. No entanto, Damon sorriu como um louco. Ele conseguiu. Ele finalmente conseguiu. Ele abandonou os sigilos e seu núcleo de mana primordial e se concentrou apenas naquela lasca de sentimento de onde se originava a dor intensa. Ele reduziu tudo àquela tênue linha de dor. Todos os outros ruídos desapareceram. O mundo se tornou aquele fio quente e cortante. Damon fechou os olhos e continuou a se concentrar naquilo. Seu quinto sigilo estava trêmulo agora, mas ainda estava lá. Estava a apenas 1 centímetro de explodir e desaparecer. Ainda resistia, apesar de estar coberto por inúmeras rachaduras. Mas ainda estava lá. Graças a isso, a dor começou a diminuir lentamente. Mais algumas horas se passaram, e seu corpo trabalhou horas extras para aliviar a fadiga e as sequelas de suas travessuras. Ainda havia uma dor entorpecente em todos os lugares. Só que agora era mais controlável. Damon, no entanto, não prestou atenção a nada disso. Ele havia se sacrificado muito para ter essa chance e não iria deixá-la escapar agora. Muita coisa dependia disso. Ele já havia decidido que nunca mais estaria naquela situação. Mas não importava. Lá estava ele novamente na mesma situação, em que todos com quem se importava estavam na linha de fogo. Enquanto ele estivesse fraco, seus amigos e familiares estariam em perigo repetidas vezes. Só havia uma maneira de garantir que isso nunca mais acontecesse. Ele precisava se tornar mais forte. Muito mais forte. E, para isso, não podia perder uma única oportunidade como aquela. Droga. Vai logo. Ele cerrou os dentes e buscou a alma. Continuou tentando, sem parar, sem largar aquele único fio que estava seguindo. Então, depois de mais algumas horas, ele sentiu que estava muito perto. Mas o rosto de Damon mudou abruptamente. O mundo a seu redor começou a se mover novamente. Ele finalmente estava sem tempo. O rosto de Damon tornou-se feio, pois ele sabia que tudo pelo qual havia trabalhado tanto iria escapar. Ele se veria novamente e novamente contra aquele muro sem saída, e agora a chance pela qual havia pago caro também iria desaparecer. Mesmo que perdesse o julgamento do legado, ele não queria perder o controle que tinha sobre sua alma. Ele iria buscá-la hoje, de uma forma ou de outra. E então aconteceu. Bem no meio da confusão da massa terrestre, Damon sentiu algo em sua alma se inflamar. Um fio de energia estranha. Algo que não pertencia ao seu corpo. Algo que não era seu. Um rugido enfurecido escapou imediatamente de sua boca. Tudo depois disso aconteceu em um instante. Assim que sentiu aquele pequeno fio de energia escura, uivou como um demônio e estendeu a mão para aquela maldita coisa sem se importar com nada. Era esse pequeno fio que o estava torturando há quase 2 dias, e ele finalmente o conseguiu. Seu núcleo de mana primordial, que agora estava explodindo de energia devido ao afrouxamento do quinto selo, rugiu junto com ele, e ele inundou sua alma com essa energia explosiva. O fio solitário de fogo fato não teve chance contra a tempestade que seu núcleo do mana provocou. Num piscar de olhos, ele desapareceu, completamente apagado. No momento em que o sentiu desaparecer, Damon piscou instantaneamente para longe de sua posição. Ele mal conseguiu chegar a tempo quando sentiu seu corpo colidir com a parede do túnel. No instante seguinte, a loucura cessou, e Damon ainda estava parado no mesmo túnel. Ele já havia entrado na área central do local específico, e as áreas centrais não se moveram. Damon expirou ruidosamente e desabou no chão. Em seguida, rolou cansado para lá e para cá, confirmando que finalmente estava livre da maldita maldição. Um sorriso largo e feio surgiu em seu rosto. Ele deu um soco no ar, mostrou o dedo do meio para o mundo e pulou de volta para a posição inicial. Era hora de dar uma olhada neste julgamento e ver o que era. Ele não tinha muito tempo antes do início do ataque ao salão de sangue, e não queria sair dali sem ao menos conferir o legado. Ele piscou apressadamente através do túnel e entrou na passagem estreita. O espaço agora estava repleto de tochas apagadas, o que não importava.
Goldie estava bem ao lado dele, iluminando tudo. Damon riu baixinho enquanto gesticulava para que o pequeno duende sentasse em seu dedo. Você é meu amuleto da sorte, Goldie. Obrigado por toda a ajuda. Em resposta, o mesmo som de riso ecoou em sua mente, e Damon sorriu cansado. Então, deu alguns passos e entrou oficialmente no julgamento do legado. A passagem estreita se abriu abruptamente, e ele estava entrando no que parecia uma grande forja. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 475. Qual é exatamente o seu problema? Um teste de forja? Damon ergueu uma sobrancelha. De todas as possibilidades, ele não esperava algo assim. Uma bigorna enorme erguia-se no centro, cercada por braseiros que queimavam com fogo do inferno. Uma bandeja deslizou para fora, revelando minério bruto que brilhava. Damon não fazia ideia do que era aquele minério. Tentou inspecioná-lo, mas não encontrou nada. Ao se aproximar da bigorna para examiná-la melhor, outra notificação do sistema soou à sua frente. Ding! Tempere o minério com sua vida, molde-o sob o calor certo e sobreviva ao teste. Antes que Damon pudesse reagir, o pequeno duende rapidamente avançou e devorou toda a essência do fogo do inferno nos braseiros. Damon deu um sorriso amargo. Parecia que o primeiro teste tinha sido fácil, mas não para ele. Ele não tinha muito talento para forjar. Já havia tentado algumas vezes. Só isso. Nas duas vezes, ele forjou peças absolutamente ruins. O NPC na forja fez questão de lhe dizer isso. E agora ele estava em um legado relacionado à ferraria. Depois de tanta luta, a vida era uma merda às vezes. Esta era definitivamente uma causa perdida. Era uma pena que ele fosse falhar novamente, mesmo depois de remover a maldição e não perder a chance de entrar nesta prova. Mas não importava. Pelo menos agora ele sabia. Já havia tentado o seu melhor, e não havia nada que pudesse fazer sobre sua terrível sorte. Mesmo assim, não podia ir embora sem tentar pelo menos uma vez. Caminhou até lá e colocou o minério na bigorna. Goldie zumbia ao redor, curioso. Embora Damon não tivesse se envolvido muito com ferraria, ele conhecia os fundamentos do ofício graças à observação de muitos vídeos de ferraria em sua vida passada e também pelo conhecimento bruto que adquiriu quando roubou a habilidade e a tornou sua. Ele ergueu o martelo perto da bigorna com facilidade e começou a bater no minério. Goldie, você consegue lidar com a parte do aquecimento? Certifique-se de que o minério não esteja nem muito quente nem muito frio. Você consegue? Sinceramente, ele sabia que tudo ia dar errado no momento em que abaixasse o martelo. Que se dane. Ele não se importava. Estava prestes a abaixar o martelo quando, de repente, teve uma ideia. Será que ele poderia simplesmente guardar o minério e sair dali? Parecia uma matéria-prima preciosa, e os muitos e talentosos amigos ferreiros que ele tinha ficariam felizes em usar algo assim. Talvez esta viagem não fosse um completo desperdício, afinal. Damon deu de ombros e rapidamente guardou o minério em seu anel espacial. Ele então tentou até guardar a bigorna no bolso quando uma voz rouca soou atrás dele. Como você conseguiu chegar tão longe? Damon piscou imediatamente em resposta. Virou-se e viu um fantasma encarando com um olhar claramente divertido. E espera, ele tinha presas. Era um fantasma vampiro. Todo tipo de teoria surgiu na cabeça de Damon, e ele se preparou para se defender quando o sujeito riu e balançou a cabeça. Não precisa ser tão paranoico. Sou apenas um guia para o legado. Sou incapaz de fazer mal a alguém. Damon soltou um suspiro de alívio. Mesmo que não quisesse confiar completamente nas palavras daquele estranho, tudo parecia fazer sentido, e não havia motivo para o sujeito mentir para ele. O fantasma flutuou perto da bigorna, com as presas pálidas brilhando num sorriso. Você não pode embolsar isso, disse o fantasma. Nem pense duas vezes. Você só pode levar o minério com você. Mas por que vir até aqui se tudo o que você quer é esse pedaço de lixo? As proporções da mistura de minério estão todas erradas. Você não pode usá-la para nada. Eu configurei assim especificamente porque este teste foi criado para ver como você consegue lidar com o calor necessário para o minério. Entendo. Obrigado pelo conselho, Sênior. Damon agradeceu educadamente. Mesmo assim, ele não pegou o minério e apenas olhou ao redor. Seu tolo ingênuo. Não estou te enganando. Só estou tentando te ajudar. Principalmente por tédio. Sabe quantos anos se passaram desde que alguém veio até aqui e chegou tão longe no meu julgamento? Arg. Damon balançou a cabeça. Milhões de anos.
Os grandes clãs foram a merda e agora os acólitos são todos burros como morcegos. Se eu soubesse disso, pelo menos teria facilitado meu legado. O fantasma suspirou, exasperado. Qual é o seu problema exatamente? Por que você ainda está aí parado como um idiota? Vá até a bigorna e tente. Damon só conseguiu sorrir amargamente novamente. Ele nunca tinha feito aquilo antes. Como poderia fazer agora? Talvez você possa me orientar um pouco mais sobre a velhice. Ele perguntou sem vergonha. O fantasma pareceu confuso. O que há para me guiar nisso? Basta colocar o pedaço de metal na bigorna, aquecê-lo com sua magia e bater com o martelo. Se você não tiver um martelo que sirva, pode usar este. Um martelo apareceu magicamente ao lado da bigorna. Posso pelo menos levar este martelo? Perguntou Damon. O rosto do velho se contraiu. Não, está amarrado. Damon assentiu e caminhou até a bigorna. Não que ele quisesse agir como um tolo diante de seu fantasma guia, mas a questão era que, mesmo que se comportasse com toda a pompa e circunstância, o primeiro golpe de seu martelo revelaria tudo sobre ele. Exibiria publicamente sua experiência como ferreiro para todos verem. Bom, tanto faz. Damon respirou fundo e olhou para o espírito ao seu lado. Goldie, vamos lá. Estou contando com você. Ele então pegou o martelo e o girou na palma da mão para ter uma ideia. A arma não era nem muito pesada nem muito leve. Parecia perfeita para ele. O velho assentiu em aprovação, olhando para ele com interesse renovado. Damon balançou a cabeça interiormente e riu ironicamente. Lá se vai nada. Deus vampiro mais forte. Capítulo 476. Você nunca tocou em um martelo antes na vida? No segundo seguinte, um som metálico surdo soou, e o pedaço de minério na bigorna deslizou para fora da superfície e caiu no chão. O rosto do velho vampiro ficou feio. Damon coçou a cabeça, sem jeito. Acho que usei menos força para atingir o minério. Vou me sair melhor da próxima vez. Ele riu descaradamente, pegou o minério do chão e o colocou de volta na bigorna. Ele havia batido o martelo usando apenas 10% de sua força, com medo de estragar o minério. Mas acabou sendo uma péssima ideia. Damon tentou acertar o minério mais uma vez, desta vez usando mais força, cerca de 60% de sua força. Felizmente, o minério não voou desta vez. O martelo caiu com um baque forte. O minério estremeceu e faíscas voaram, mas ele ainda estava na bigorna. Damon soltou um suspiro de alívio. Por outro lado, o fantasma parecia ainda mais miserável. Você já fez uma rachadura no minério. Aqueça logo, senão vai virar merda. Mais força, sim, murmurou o fantasma, mas mantenha o ritmo. Bata com muita força e você se estilhaça. Bata com muita força e não tomará forma. Damon assentiu e firmou-o perto. Respirou fundo e tentou novamente. No entanto, o fantasma não estava satisfeito. Pelos minutos seguintes, críticas constantes bombardearam seus ouvidos enquanto o fantasma o importunava implacavelmente sobre como controlar seu poder. Leia o minério. Sinta o minério. Torne-se um com minério. O rosto de Damon se contraiu. Estava claro que ele não conseguiria nada disso tão cedo. Ele já estava com pressa, e isso não levaria a lugar nenhum. Que diabos ele estava fazendo ali, perdendo tempo? Precisava voltar para Niera e se preparar para a guerra. Cada segundo contava. Veterano. É possível eu fazer uma pequena pausa no mundo exterior e ajustar minha mentalidade antes de tentar esse teste novamente? Ajustar sua mentalidade? Os olhos do velho se arregalaram. Como se a mentalidade daquele sujeito fosse seu único problema. Se ele não fosse um fantasma, provavelmente já teria matado o sujeito à sua frente 1000 vezes. Você, de alguma forma, tropeçou no meu teste de legado, pulando todos os testes anteriores, e acabou no meu teste final, e agora quer dar uma pausa e voltar. O velho fantasma ficou realmente sem palavras. Era a primeira vez que ele via alguém cair de costas na sorte e ainda assim se comportar de forma tão ousada. Por outro lado, Damon também ficou igualmente chocado ao ouvir suas palavras. O cara acabou de dizer que estava no teste final para o julgamento do legado. Seria este um legado quebrado ou perdido? Nesse caso, o conteúdo pode ser realmente inestimável. Só um legado tão antigo poderia se quebrar dessa forma com o passar do tempo. Damon ficou ainda mais amargo e amargo. Mesmo sem ter a mínima chance de sucesso ali, ele não podia simplesmente deixar para lá e ir embora agora, depois de saber disso. Porque tinha que ser ferreiro, afinal. Se fosse um legado de alquimia,
Ele não estaria tão desamparado agora. Ele fortaleceu sua determinação e tentou novamente. Por sua vez, o velho fantasma continuou a repreendê-lo, descontando todas as suas frustrações nele, mas Damon não se importava. Se ele conseguisse de alguma forma aprender a fazer isso corretamente, poderia obter uma fortuna incrível ali. Damon verificou a hora. Ainda faltavam 5 horas para o início do ataque. Isso significava que ele tinha 5 horas para resolver o problema. Voltar para o salão sangrento depois disso era uma questão simples. Ele só precisava usar o portão sangrento para retornar ao posto avançado primeiro e depois usar o portal para voltar para a Niera. Além disso, era melhor surpreender o outro lado no último momento. Se eles ainda não soubessem que ele havia quebrado a maldição, era melhor revelá-la bem no final. Ele não podia dar tempo para planejarem mais contra-ataques. Depois de decidir isso, Damon concentrou-se totalmente na tarefa em questão. Mas uma hora se passou e não houve progresso. Não era como sentir sua alma. Ali ele tinha uma entrada, mas não tinha nada. O que você está fazendo? Seu acólito inútil. Como alguém pode ser tão sem talento? Você nunca tocou num martelo antes na vida. Por que diabos tinha que ser você entre todos os acólitos? Ignorando as provocações do velho vampiro, Damon fez uma pausa e avaliou a situação. Aquilo era basicamente perda de tempo. Era melhor desistir logo. O único que poderia contribuir ali era Godi. Ele tentou se comunicar mentalmente com o espírito do fogo como um último recurso. Godi, há alguma chance de você ajustar o calor de acordo com a força que estou exercendo? Godi era um espírito de fogo de alto nível. Na verdade, chamá-la de alto nível seria subestimá-lo. Damon tinha a sensação de que, se a pequena centelha tentasse, ela definitivamente conseguiria fazer algo parecido. Tudo o que precisava fazer era compreender a propriedade do minério misturado e avaliar o poder de cada um de seus golpes. Embora isso pareça complicado para alguém como ele, para Godi talvez não seja tão difícil assim. Era um desafio, claro, mas ela nunca saberia sem tentar. Godi, há alguma chance de você ajustar o calor de acordo com a força do meu golpe? Damon perguntou novamente. A pequena centelha riu em resposta. Damon suspirou. Talvez estivesse pedindo demais de uma criança. Só lhe restava experimentar para ver o que aconteceria. Ergueu o martelo mais uma vez e o golpeou lentamente para baixo. O velho vampiro estalou a língua, já se preparando para dizer o que pensava. No entanto, no instante seguinte, o velho vampiro congelou em choque. Damon também sentiu que algo estava errado. Desta vez, seu golpe realmente pareceu certo. Deus vampiro mais forte. Capítulo 477. Você é um gênio entre os gênios. Você conseguiu mesmo. Não foi um golpe ruim. Continue assim. Faça de novo. Faça de novo antes que você esqueça a sensação. O velho vampiro ficou muito animado com a perspectiva de Damon finalmente mostrar algum progresso. Damon não se importou com o sujeito e, em vez disso, elogiou a pequena faísca. Ótimo. Você consegue fazer isso mais uma vez? Seu coração disparou de excitação. Será que ele conseguiria mesmo passar no teste daquele jeito? Ele desferiu o martelo novamente e, desta vez, o ritmo foi absolutamente perfeito. Godi, você é um gênio. Damon sorriu como um demônio. Ele ainda não conseguia acreditar que tinha conseguido encontrar uma brecha como assim um legado de alto nível. Ao lado, o velho fantasma estava ficando completamente lívido. Esqueça minhas palavras, jovem acólito. Você é um gênio. Você pode não ser grande coisa em forja, mas em termos de compreensão do minério e execução de magia de fogo, você é um gênio nato. Você é um escolhido divino. Você é uma criança abençoada pelo céu que pertence ao caminho da forja. Você é a estrela que brilha uma vez a cada bilhão de anos. Você é um gênio entre os gênios. Você causa inveja até nos céus. Ah, hectares, hectares, hectares. Todos esses anos de paciência e espera não foram em vão. Os seus não me decepcionaram. Estou satisfeito. Estou extremamente satisfeito. Você é um minério celestial em estado bruto e eu posso forjá-lo até a grandeza. Finalmente encontrei um gênio monstruoso que pode carregar meu nome por milênios e me deixar orgulhoso. Encontrei meu discípulo. Finalmente encontrei meu discípulo. Damon estava suado em bicas, com medo de que seu pequeno truque fosse revelado a qualquer momento, mas parecia que o fantasma não conseguia sentir Godi muito bem. Talvez ele apenas pensasse que Godi era um espírito de fogo comum,
já que era extremamente raro encontrar um de nível alto. Seja qual for o motivo, seu trabalho duro e falta de vergonha finalmente estavam valendo a pena. Damon continuou o show e continuou a martelar, sem parar, sempre apreciando o golpe perfeito e sem esforço, além da sensação de satisfação. Alguns segundos depois, o velho fantasma finalmente parou. Chega, jovem acólito. Você não precisa mais me convencer de suas qualificações. Eu aceitarei oficialmente como meu discípulo agora. Posso não estar vivo agora, mas este meu último fragmento de alma possui todo o conhecimento que acumulei em vida. Com a minha orientação, você se tornará o maior ferreiro grão-mestre que esta era já viu. Sua fama ressoará pelas galáxias. O cosmos inteiro se curvará aos seus pés. O fantasma entrou em delírio e continuou divagando. Flutuou para mais perto, com os olhos pálidos quase marejados, enquanto encarava Damon como se ele fosse seu próprio filho ou neto. Damon não pôde deixar de sentir pena do pobre rapaz. Ele provavelmente não deveria estar enganando tanto, mas que se dane. Sobreviver era tudo e cada pequeno tesouro importava. Ele continuou com o ato e esperou pacientemente pelo evento principal. O fantasma já havia mencionado que este era o teste final. Ele até o aceitou como discípulo. Certamente, ele deveria estar tirando um tesouro divino a qualquer momento, não é? Rápido. Conheça-me e aceite-me como seu mestre. O fantasma insistiu. Damon assentiu e, como um pequeno estudante obediente, ajoelhou-se e abaixou a cabeça, tocando o chão, como um estudante faria com um mestre neste mundo. Imediatamente, uma notificação do sistema soou. Ding. Você se vinculou a um fragmento de alma. Damon congelou, então sentiu uma pressão quente e pesada invadir seu peito. Os olhos do fantasma se suavizaram. Ótimo. O vínculo está selado. Agora que não tenho mais conexões com este lugar, toda esta área perderá sua integridade em breve. Deixe este lugar imediatamente e me chame quando estivermos em um local melhor. O velho fantasma então desapareceu, apenas sua voz ecoando na mente de Damon. Vamos começar o treinamento. Agora que você me aceitou como seu mestre, eu treinarei dia e noite. Estarei com você a cada passo do caminho. Eu o moldarei no melhor que esta era já viu. Eu irei. Damon rapidamente se ignorou do velho fantasma e olhou ao redor com os olhos arregalados. O velho vampiro realmente não estava mentindo. O lugar inteiro já havia começado a tremer e pedras caíam ao seu redor para todos os lados. Mas e o seu legado? Porra! Tudo o que ele conseguiu foi outra voz na cabeça. Ele achou que estava enganando o maldito sujeito e, em vez disso, foi ele quem foi enganado. Foda-se. Damon balançou a cabeça. Não tinha tempo para pensar nisso agora. Precisava sair dali imediatamente e se concentrar no que era importante naquele momento. Seu ataque ao salão de sangue. Ele abriu a tela do sistema e tentou ativar a opção de teletransporte para o salão de sangue primeiro, mas, infelizmente, ela estava acinzentada. Talvez fosse porque ele estava no continente da facção sombria enquanto o salão de sangue estava no continente da facção clara. Sem hesitar, ele pegou um pergaminho de teletransporte e o rasgou. Pelo menos esse método funcionou. O pergaminho explodiu em uma luz branca que o envolveu. Por um instante, ele se sentiu tonto. Então o mundo se despedaçou e se uniu novamente. Ele caiu no chão duro com um grunhido. A luz se apagou. Damon imediatamente sentiu vários pares de olhos vermelhos sobre si. Olhou ao redor e percebeu que havia caído bem no meio de um enorme salão com vários vampiros andando por aí. Entre os muitos rostos, havia um rosto familiar também. Achei que tínhamos acabado de nos despedir. Hinata se aproximou com um sorriso caloroso no rosto. Deus vampiro mais forte. Capítulo 478. Hora de ir para casa. O sorriso de Hinata mudou rapidamente ao ver o estado em que Damon se encontrava, e seu rosto ficou preocupado. Está tudo bem? O que aconteceu agora? Você estava em uma situação perigosa, forçado a usar o pergaminho de teletransporte. Damon só conseguiu sorrir amargamente. Entendo, Hinata assentiu. Achei que tinha te arrastado para um perigo desnecessário e colocado sua vida em risco, mas agora vejo que você está se saindo bem sozinho. Ela riu levemente e se inclinou para estender a mão a Damon. Por que você não vem comigo primeiro? Acho que tem alguém que você pode estar procurando. Damon ergueu uma sobrancelha. Lembrou-se então Delpha que quase havia esquecido mais uma vez. Que diabos era aquilo? Claro que ele tinha muitas coisas na cabeça, mas nunca tinha se sentido tão esquecido antes. Ele se levantou e caminhou ao lado de Hinata, atraindo muitos olhares em sua direção.
Hinata era uma mulher linda. Usava um manto verde escuro que realçava seu corpo, cravejado de muitas pedras preciosas e encantamentos, algo que os plebeus jamais poderiam comprar. Até mesmo alguns nobres a olhavam com inveja. Mais importante, eles estavam olhando para o novo rosto que caminhava ao lado de uma figura de status tão elevado. Logo eles caminharam até uma das salas do salão de aventuras. Ela está aqui dentro. Hinata sentiu. Damon abriu a porta e imediatamente viu a elfa sentada num canto, segurando os joelhos e tremendo. Surpreendentemente, no momento em que viu Damon, ela correu e o abraçou com força. Damon ficou um pouco surpreso e, pelo visto, a garota élfica também, pois ela rapidamente recuou e ficou congelada como um coelhinho assustado. Obrigada por trazê-la. Tive que mandá-la embora antes de chegar aqui por causa de uma situação e esperava que ela estivesse segura aqui. Felizmente, você cuidou disso. Hinata assentiu gentilmente e saiu da sala, deixando-os sozinhos com um sorriso educado. Vou dar um momento a vocês dois. A porta se fechou e o silêncio encheu o quarto novamente. A elfa não disse uma palavra. Ela simplesmente ficou ali, torcendo a manga, os olhos alternando entre o rosto de Damon e o chão. O abraço que ela deu pareceu tê-la surpreendido ainda mais do que a ele. Você está bem? Damon perguntou e a garota não respondeu. Sinto muito por te mandar assim, sozinha. Você deve ter ficado assustada. Eu só fiz isso para proteger sua vida. Bem, acho que não deveria ter te arrastado para cá, mas coisas aconteceram. Vamos deixar isso para lá. No futuro, tentarei não te arrastar para situações complicadas. A elfa ainda não respondeu, mas Damon agora sabia que ela pelo menos confiava um pouco nele. De qualquer forma, vamos para casa agora. Você pode conhecer muitos outros personagens novos lá. Espero que goste de alguém lá e consiga conversar com essa pessoa à vontade. Ele abriu a porta e Hinata estava lá, esperando pacientemente. Você não precisava esperar lá fora. Não há realmente nada para conversar. Hinata sorriu levemente ao ouvir o comentário de Damon, mas não respondeu imediatamente. Ela olhou para a elfa que ainda espreitava por trás de seu ombro e simplesmente disse, ela esperou o tempo todo por você. Mesmo estando claramente faminta, recusou-se a comer a menos que avisássemos que você viria. Damon piscou. Virou-se para encarar a garota novamente, que rapidamente baixou o olhar e apertou os lábios. Suas orelhas caíram ligeiramente, e seus dedos apertaram a barra do vestido com mais força. Ele se virou para Hinata. Obrigado. De verdade. Hinata apenas deu de ombros. Você pode agir com frieza e crueldade, mas claramente não deixa ninguém para trás. Eu tento não fazer isso, murmurou Damon. Mas este mundo não facilita as coisas. Então, se não se importa que eu pergunte, qual é o seu plano agora? Ouvi algumas coisas por aí. Vai haver uma grande guerra no continente da facção da luz? Eles estão tentando retomar a cidade que você capturou? Sim, algo grande vai mesmo acontecer. Damon sorriu. Claro que ela sabia. Uma família grande como a dela provavelmente tinha todas as informações na ponta dos dedos. Já fiz alguns preparativos e agora tenho que esperar para ver se isso será suficiente ou não. Damon sabia para onde a conversa estava indo, mas não queria sugerir isso pessoalmente. Senão, poderia estragar tudo. Além disso, parecia que Hinata estava claramente interessada no assunto. Se não, por que ela tocaria no assunto? E como ele esperava, a vampira fez a oferta. Se não se importa, posso dizer uma coisa? Hinata falou hesitante. Minha família. Nós também temos alguns interesses no continente da facção da luz. Estratégicos, é claro. Até agora, mantivemos a discrição, observando em vez de interferir. Mas a maré está mudando. Se você realmente planeja defender aquela cidade contra o que está por vir, então eu acho. Talvez seja hora de pararmos de observar. Damon sorriu. E começou a investir? Hinata inclinou a cabeça com um sorriso malicioso. Pode-se dizer que sim. Ele cruzou os braços e ergueu uma sobrancelha. E o que você esperaria em troca? Nada demais. Sei que você pagou o preço integral pelos reforços, então não quero ultrapassar meus limites e pedir algo. Talvez possamos. Hinata começou a falar, mas Damon a interrompeu rapidamente. Deixe-me interrompê-lo agora mesmo. Não precisa ser educado. Se você quer uma participação nessa luta, que tal uma de verdade? O que acha de controlar uma cidade inteira? Depois que esta batalha terminar, ou talvez até mesmo durante ela,
Há uma chance de invadirmos uma cidade próxima e tomá-la sob nosso controle. Os olhos de Hinata se arregalaram. Tem certeza? Deus vampiro mais forte. Capítulo 479. Um movimento verdadeiramente cruel com certeza. Damon assentiu. Não tenho recursos, o suporte financeiro ou a mão de obra para realizar algo assim. Pelo menos não agora. Levaria algum tempo para eu fazer tudo isso, mas se você entrar no ringue, tudo mudaria. Posso acelerar bastante o processo. Não é como se eu pudesse conquistar o continente da luz inteiro sozinho. Todo o continente de luz? Hinata engasgou. Damon apenas deu de ombros, calmo como sempre. Finalmente. Hinata queria dizer que ninguém em sã consciência sequer pensaria em algo assim, mas se conteve e não disse o que pensava. Certo. Acho que consigo convencer minha família. Quando estiver falando com eles, deixe de fora a parte em que eu me gabei de ter conquistado todo o continente da facção da luz. Damon riu. Hinata não conseguiu conter o riso. Você é um homem estranho, Deus do sangue. Sou eu? Então, quanto tempo você acha que levaria para convencê-los? Devo esperar por você ou devo ir embora? Hinata balançou a cabeça. Infelizmente, vai demorar um pouco. 1 hora, no mínimo. Se fossem apenas minhas tropas pessoais, eu conseguiria reuni-las num piscar de olhos, mas, com o apoio e a força da família, levaria pelo menos 1 hora para garantir que todos estivessem em sua melhor forma e prontos para a guerra. Certo. Então enviarei alguém aqui para escoltá-lo até o continente da facção da luz. Primeiro, você terá que chegar ao nosso posto avançado, que fica bem longe daqui, na fronteira das terras demoníacas. Imagino que consiga fazer isso. Hinata assentiu. Isso não deve ser um problema. Temos vários magos talentosos do nosso lado. Então está tudo resolvido. Vejo você em breve, em mais ou menos 1 hora. Hinata assentiu com firmeza. Estaremos lá. Pode contar comigo. Damon respondeu com um sorriso. Obrigado. Ele então ativou seu portão de sangue e abriu um portal para o posto avançado. Na verdade, estou indo para o posto avançado agora mesmo. Se quiser, pode enviar um homem comigo agora. Hinata rapidamente contatou alguém e, antes que o portão de sangue se materializasse completamente, outro vampiro apareceu. Damon entrou no portal, junto com a elfa, seguido pelo vampiro. Sair do território vampírico não foi tão problemático. Seu portão de sangue funcionou perfeitamente e ele chegou ao posto avançado num piscar de olhos. Entrar no território vampírico foi muito mais problemático, graças aos diversos mecanismos de defesa. Caso contrário, ele poderia ter usado essa habilidade diretamente para entrar facilmente nas Montanhas Carmesins. O outro vampiro olhou ao redor do posto avançado com curiosidade. Damon não se deu ao trabalho de se demorar. Nós entraremos primeiro. Ele informou o vampiro e então pegou o portal do posto avançado para retornar à facção da luz mais uma vez. Agora o verdadeiro show iria começar. Assim que Damon chegou, a primeira coisa que fez foi verificar suas mensagens pessoais e as conversas locais. Imediatamente, seu rosto mudou. Parecia que o outro lado havia precedido. Ele só pensava em uma cidade quando falou em conquistar os vizinhos, mas os Super 10 acabaram levando 3 delas. Não só o aprisionaram no espaço, como também fizeram de tudo para garantir que o Salão Sangrento perdesse a batalha. Foi uma atitude realmente cruel. Ainda bem que chamei a Hinata. Damon sorriu. Ele voltou para o portal, surpreendendo o vampiro do outro lado. Então, pegou um cristal de comunicação que Hinata lhe dera. Era o cristal de comunicação dela. Damon a colocou a par de tudo e alterou ligeiramente os detalhes do encontro. Com algumas outras instruções, seu trabalho estava concluído e ele mais uma vez pegou o portal com um sorriso satisfeito. Isso deve resolver uma das cidades. Quanto às outras duas? Ele já tinha mais algumas pessoas em mente. Ele abriu a tela do sistema e foi até a lista de amigos. Entre seus muitos amigos, selecionou uma pessoa, alguém que provavelmente não contataria por conta própria se fosse deixado por conta própria. Deus Necro. Que ego enorme para uma criança tão pequena. Será que ele vai atender minha ligação? Inesperadamente, a ligação foi atendida ao primeiro toque. Meu Deus, por que você está me ligando? Perguntou uma voz arrogante. Então está bem. Vou desligar. Espere. Espere. Saiu uma resposta exausta. Tudo bem. Só me diga por que você ligou? Damon riu baixinho. Por trás de toda aquela encenação, parecia que o sujeito esperava desesperadamente que ele desse o primeiro passo.
Agora a questão era por quê. Damon deu de ombros e continuou casualmente. Da última vez que verifiquei, você estava com poucas moedas de ouro. Que tal fazer uma coisinha para mim e ganhar um pouco de ouro em troca? Imediatamente, uma voz irônica soou do outro lado. Você precisa da minha ajuda na batalha de ataque, certo? O rosto de Damon se contraiu. Afinal, não havia sentido em falar com aquele garoto. Ele estava prestes a desligar quando o garoto falou apressadamente de novo. Espere. Espere. Eu estou dentro. Eu vou fazer isso. Damon não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O pirralho arrogante e cheio de atitude estava concordando assim, sem mais nem menos. O que estava acontecendo? Preciso de algo em troca. Oh! Ai! Preciso de mais do seu veneno. Você consegue? Foi a vez de Damon zombar. Claro. Pode deixar. Agora ele entendia por que o sujeito estava esperando sua ligação e por que estava tão ansioso para cooperar. Ele devia ter usado seu veneno e observado sua eficácia em primeira mão. Preciso de 50 garrafas, não de 100 garrafas, o garoto rapidamente respondeu. Deus vampiro mais forte. Capítulo 480, Conselho de Guerra. Claro, mas você vale tanto assim? Damon o provocou um pouco. Por um momento, não houve resposta, mas então veio a resposta arrogante que era sua marca registrada, HMPH. Eu valho o dobro disso. Damon soltou uma risada curta. Veremos. Só esteja no salão de sangue o mais rápido possível. E não estrague tudo, gênio. Antes que o garoto pudesse dizer mais bobagens, ele desligou. Ficou parado por um instante, com um sorrisinho nos lábios. Apesar do ego do pirralho, ele era um ótimo lutador e não era má pessoa. O homem que ele admirara na vida passada ainda estava dentro dele. Só isso já o tornava um aliado valioso. Ele não se importava em dar ao garoto um pouco aqui e ali. Mesmo assim, Damon não conseguia deixar de se perguntar sobre uma coisa. Aquele item lendário. Ele estava curioso para saber quanto progresso o garoto havia conseguido fazer com ele. Bem, acho que terei que esperar para ver. Ele desligou a interface do sistema e fechou os olhos para se acalmar por um momento. Asas vermelhos sangue brotaram em suas costas enquanto ele subia silenciosamente no ar após ativar sua furtividade. Ele foi subindo cada vez mais até conseguir avistar as cidades distantes. De lá de cima, ele podia ver toda a Niera disposta como um tabuleiro de guerra. Fora da cidade, as forças da luz formavam uma muralha brilhante. Fileiras de soldados a pé, ombro a ombro. Seus escudos e armaduras refletiam o sol e brilhavam como um rio de metal. Cavaleiros a cavalo formavam fileiras, com suas lanças apontadas para frente em fileiras mortais. Máquinas de cerco, balistas e bestas gigantes estavam posicionadas atrás deles. Sacerdotes e clérigos vestidos de branco e dourado entoavam cânticos em grupos, com as vozes elevando-se em um ritmo constante. Runas de luz sagrada flutuavam acima de alguns estandartes. De vez em quando, um sacerdote erguia a mão e uma coluna de fogo divino florescia ao longe, testando o ar. Entre eles estavam os figurões, os mais poderosos do rank C cavaleiros, sacerdotes e magos que detinham o poder supremo no reino. Eles eram as principais forças do reino e estavam ali desde o início. Embora Elora e Keltorn também fossem especialistas de rank C, esses dois poderosos estavam em uma categoria completamente diferente. O poder de ataque de um especialista de rank C médio e de um especialista de rank C no auge era incomparável. Parecia que dessa vez o reino estava bem determinado a pagar a marca negra de seu território. Damon sorriu. Para isso ele já estava preparado. Seus 2,5 bilhões de moedas de ouro lhe haviam comprado um exército equivalente dos clãs de vampiros. Mas isso não era tudo o que ele precisava enfrentar hoje. Graças aos seus amigos, ele tinha muito mais convidados indesejados. No lado leste, um exército de jogadores se reuniu. Surpreendentemente, todos eles estavam pelo menos no nível 70. Àquela altura, um jogador médio no jogo estava apenas no nível 30, mas todos os membros desta guilda já estavam no nível 70, exibindo sua força e capacidades aterrorizantes. Mas isso não era tudo. Além do nível, eles também estavam obviamente vestidos da cabeça aos pés com itens e armaduras brilhantes. Bastava uma olhada para confirmar que a maioria dos itens era, no mínimo, de nível raro. Muitos até possuíam itens de nível épico. Embora nem todos os itens de nível épico fossem iguais, estes ainda estavam muito acima dos demais, mesmo que fossem de nível inferior.
Somados às restrições de nível para itens em geral, estes eram praticamente o melhor que os jogadores podiam obter. E, no total, não havia apenas um ou dois desses jogadores super equipados, nem mesmo uma dúzia ou duas dúzias. Todos os 500 jogadores reunidos hoje eram de primeira linha e praticamente imparáveis. Mas isso não foi tudo. Do lado oeste, um exército igualmente poderoso estava pronto. As vanguardas do sul. Seus estandartes tinham cores diferentes, mas a mensagem era a mesma: jogadores de ponta, equipamentos de ponta e medo zero. Eles tinham tanques na frente, magos pesados no meio e escaramuçadores desgarrados espalhados em formações soltas, prontos para avançar em direção ao campo de batalha. Um punhado de montarias voadoras circulava acima deles, patrulhando em busca de pontos fracos nas muralhas da cidade. Havia um total de 700 desses jogadores impressionantes, prontos para causar estragos. Entre as duas forças de jogadores, Niera estava cercada como um prêmio em um ringue. O exército do Reino da Luz formava a linha principal, mas os grupos de jogadores em cada flanco mudavam tudo. A melhor parte era que havia um terceiro exército no lado sul, além desses três exércitos. Comparado a esses três, o último não era organizado nem de primeira linha. Tudo era um caos. Os jogadores estavam dispostos aleatoriamente. Seus equipamentos eram desiguais e não eram os melhores. Seus níveis de habilidade e níveis reais não eram particularmente impressionantes. Mas seus números eram assustadores. Havia cerca de 5.000 jogadores caóticos reunidos na estrada ao sul. Eram barulhentos e desorganizados, sem nenhuma formação específica, sem comandantes gritando ordens. Mas a quantidade superava a habilidade. Eles gritaram, apostaram em saques e avançaram como uma maré. Se aqueles 5.000 atingissem um ponto fraco de uma só vez, até as melhores defesas poderiam ceder. Principalmente considerando que esta não era mais a fase inicial do jogo. Muitos jogadores possuíam habilidades de controle de grupo, imobilização de movimento e atordoamento. Com esse tipo de habilidade por aí, mesmo que fosse Damon, ele não conseguiria massacrar facilmente um exército como aquele. Damon observava tudo de cima. Eles estavam essencialmente cercados por todos os lados por exércitos com diferentes forças e poderes. Diante desses poderes, o exército de vampiros espalhado pela cidade de Niera parecia completamente insignificante. Eles não tinham a mínima chance contra aqueles exércitos aterrorizantes. Para piorar a situação, cada vez mais jogadores continuavam a chegar ao lado sul, aumentando ainda mais os números. A configuração toda foi basicamente um checkmate. E Damon sabia que essa não poderia ser a única surpresa que eles tinham reservada para ele. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.